Olá, tudo bem? Prosseguindo com o nosso curso, no tópico de improbidade administrativa, agora iremos falar com vocês sobre o artigo 10, o dano ao erário. Doutora Priscila, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadores, doutor Caio. Vamos então continuar conversando a respeito da lei de improbidade administrativa? Sim, doutora. Vou ler o caput aqui do artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva ou comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, vejam bem essa palavra aí, notadamente, ela vai dizer que nos está trazendo alguns exemplos, como se fosse sinônimo de principalmente. Ou seja, o que nós vamos ver daqui a pouco não são os únicos casos possíveis. Basta que fique configurado na hipótese do caput. Vocês que já sabem o que é caput, do latim quer dizer cabeça. E é a regra que está descrita nesse artigo 10. Vejam bem, causa lesão qualquer ação ou omissão dolosa, ou seja, alguém fez ou deixou de fazer com essa intenção, com essa vontade. Quando fala doloso, é porque a pessoa quis fazer ou quis deixar de fazer. E não basta que tenha feito ou deixado de fazer por vontade própria. Tem que ter gerado um resultado, uma consequência. Veja bem, que seja efetiva e comprovadamente, ou seja, teve uma consequência real e ela foi comprovada, houve uma comprovação entre o que é chamado de nexo de causalidade entre o fato e a consequência. É possível dizer que aquela consequência decorreu daquele fato. Qual foi o fato? A ação ou a omissão. E o que ela gerou em relação ao erário, aos cofres públicos, à coisa pública? Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º. Doutora Priscila, a senhora quer fazer algum comentário? Passemos para o primeiro tópico. Quero só ressaltar e relembrar, né, os vereadores e demais colegas que agora a improbidade é caracterizada mediante comprovação de dolo, né? Só ressaltar que é o dolo, né? Aquela vontade de realizar o ato. Então, não é mais aplicado nos casos de negligência ou imprudência, que era característica do culposo, né? Do ato culposo. É isso, doutor, podemos dar Vamos lá, e continuidade. já vou deixar a palavra com a senhora, para a senhora já ir comentando para a gente esse inciso 1 e o inciso 2. Uhum. Vamos lá. Facilitar o concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º. Inciso 2º, permitir o concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Facilitar ou concorrer, né? Aquela indevida incorporação ao patrimônio particular e permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize de verbas e rendas. Doutor, eu vou deixar com você o exemplo. Se é que Sim, tem algum exemplo em mente. pessoal, a respeito dessas alterações recentes trazidas pela Lei 14.230 do ano passado, 2021, a gente não vai conseguir contar casos que já estão dentro dessa nova regra, mas a gente consegue compartilhar com vocês o que é possível encontrar aí no dia a dia. Quando a gente lê o comando de facilitar ou concorrer, quer dizer que ou foi você, né, no caso, ou agente público, alguém teve a função preponderante ou ajudou.
Pode ter sido apenas ali uma pessoa que não foi ela quem fez, mas ela ajudou a fazer. De algum jeito, para que fosse incorporado ao patrimônio do particular. Ou seja, alguma pessoa, algum cidadão, por exemplo, juntou como se fosse dele ou da sua empresa, veja bem, de pessoa física ou jurídica, algum bem, alguma renda, algum dinheiro, algum valor integrantes do acervo patrimonial das entidades. Ou seja, pegou aí algo que era da administração pública e ficou para si. Então, você vai identificar esse tipo de situação. A gente sempre vê aí desvios relacionados a bens, né? O exemplo clássico, notebook, projetor. Já vi casos de trator, mas eu também já fiquei sabendo de casos de prefeito fazer um cheque de R$ 400.000 da prefeitura e o pai dele foi ao banco e sacou o dinheiro. Então, a gente, como eu já mencionei nos outros tópicos, a imaginação nossa é bem limitada perto do que a realidade pode nos trazer de situações grotescas. Mas é isso, o que é da administração pública foi incorporado como se pertencesse a alguém, o carro, etc. Acho que nesse caso já é suficiente vocês pegarem aí os termos. Veja bem, rendas, bens, verbas ou valores. Ou seja, basicamente, dinheiro ou patrimônio. Basicamente, no dia a dia vai ser ou pegou um dinheiro que era da prefeitura e ficou para si, ou pegou um bem, uma cadeira, um projetor, um carro, um computador, um freezer, uma geladeira, o que a sua imaginação permitir, você vai ver na realidade situações ainda piores. Podemos Exatamente, passar para o né? próximo? Facilitar e concorrer, né? Colaborar com que o outro, outra pessoa, pessoa física ou jurídica, realize essa indevida incorporação, né? Podemos sim, Isso. doutor. E só destacando, pessoal, veja uma diferença preponderante entre o inciso 1 e 2, é que um fala de incorporar, ficar para si, como se fosse assim, se apropriar, fingir que é o dono. Já no segundo fala apenas usar. Uhum. Ah, pegou o ônibus da prefeitura emprestado para fazer uma viagem para a praia. Olha, já dá para a gente começar a imaginar aí algumas situações. Vamos lá. Terceiro e quarto item, incisos. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educacionais ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Traduzindo, a prefeitura, o município, melhor dizendo, pode doar alguma coisa? Sim, pode doar. Mas para ele poder doar, tem que seguir as regras que a lei trouxer. Qual lei? A lei que se aplicar ao caso concreto. Vamos pegar um exemplo. A prefeitura tem um carro sobrando, tá com um carro velho lá já, dando muita dor de cabeça. Ela pode doar esse veículo para alguma associação? Sim, pode, mas tem que seguir um procedimento que é previsto na legislação aplicável ao caso. Essa associação, primeiro, ela tem que existir para começo de conversa. Tem que ter um CNPJ, tem que ter um estatuto registrado, uma diretoria, tem que estar em dia com as suas obrigações, enfim. A associação tem que existir. O prefeito não pode simplesmente pegar um carro e doar para o time de futebol da cidade, se esse time não tiver nenhum tipo de documento e se a lei não tiver essa hipótese. Então, fiquem atentos às doações que são realizadas. Eu dei um exemplo simples, mas imagina aí, ó, doação de um conjunto de camisa para o time de futebol que não tem documento nenhum. Será que vai dar algum problema? Vamos ver o item 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Doutora Priscila, algum comentário? Sim, aqueles casos
Me corrija se eu estiver errada, tá? Não, Permitir ou sim. facilitar a alienação, né? Quando eu... Geralmente, as alienações, elas seguem um trâmite, né? E esse Sim. trâmite não é respeitado. Facilitando, então, que seja integrante, né? Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades por preço inferior. Eu quero... como que eu vou dizer? Tem que começar de novo, porque fugiu a palavra. Não, fica à vontade. É o É, caso que você vai fazer um leilão, por exemplo, exatamente, de é um esse aí, um terreno, né? leilão. E não segue os trâmites legais, aquele que eventualmente passar pela Câmara de Vereadores, enfim, é esses trâmites Sim. que Olha só, daí um foram. caso que eu já vi muito próximo também é o seguinte: a gente está vendo aí, pessoal, vocês que não estão acostumados com essa palavra, a doutora Priscila já explicou antes. Alienação é a maneira pela qual a administração pública, entre aspas, vende os seus bens. Ela não vende, vamos dizer assim. Ela vai fazer um leilão. Só que o leilão é uma maneira que a gente fala no dia a dia, como se fosse sinônimo, mas é uma das possibilidades de alienação. Quando a gente falar alienação, você aí no seu dia a dia vai entender que a gente está falando de leilão. Mas veja bem, permitir ou facilitar, vamos dizer aí, o leilão, ou a permuta, ou a locação. Ou seja, a prefeitura tem, por exemplo, aí vamos dizer, um terreno. Ela pode leiloar, alienar, vai passar a ser de outra pessoa. Ela pode fazer uma permuta, ou seja, fazer uma troca. Ou ela pode fazer uma locação desse bem. Se isso for por valor inferior ao do preço de mercado, você vai estar diante de uma das hipóteses de improbidade, improbidade administrativa decorrente da questão do dano ao erário. Eu já vi um exemplo, não que ocorresse o dano, mas a cidade tinha interesse de formalizar um campo de futebol. E esse campo de futebol, ele era composto por vários lotes. Muitos lotes pertenciam ao poder público municipal, vamos dizer assim, à prefeitura, entre aspas, né? Mas alguns outros não, pertenciam a particulares. E aí o que a prefeitura fazia? Ela trocava com o dono desses lotes por outros. Olha, meu senhor, só tem um lote onde vai ser o nosso vestiário. A gente quer trocar com o senhor por um outro lote em outro lugar. Para que fosse feito essa troca, tinha que fazer uma avaliação. E as avaliações normalmente coincidiam, que os valores eram os mesmos, tanto do lote que a prefeitura ia dar, como que ela ia receber. Coincidência, né, gente? Coincidência. Mas se a prefeitura eventualmente desvalorizasse o seu lote, e na prática acaba que acontece muito isso. A prefeitura, por exemplo, eu tenho um lote, eu sou a prefeitura. A doutora Priscila tem um terreno que me interessa muito para fazer uma obra. Eu quero que ela faça a troca comigo, mas as pessoas normalmente não fazem esse tipo de caridade. Elas não querem trocar por trocar. Elas querem sair na vantagem e faz parte da vida. Nós não vamos julgar ninguém. Só que aí a prefeitura, às vezes, pega um lote que vale 10, 20% a mais, oferece para a doutora Priscila e fala que aquele lote tinha o mesmo valor que o dela. E, na prática, houve, então, uma fraude aí na avaliação. E isso vai ser uma das configurações das hipóteses de dano ao erário. Doutora Priscila, vamos para os próximos. A senhora Eu pode... acho que Diga, por favor. exatamente. O inciso 5, ele colabora nessa explicação de permitir ou facilitar essa alienação, que é a venda, né? Ou permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Eu vou ler os demais, daí a gente conversa sobre eles, né? Realizar Ótimo. operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Quanto à questão ali de permitir a alienação ou permitir a aquisição ou facilitar a aquisição, eu já tive contato com um processo, inicialmente foi administrativo, mas ele se prolongou com uma denúncia ao Ministério Público de uma Câmara de Vereadores que quis... Todo o procedimento estava errado, tá? Mas a Câmara de Vereadores quis fazer a aquisição de um terreno bem longe da prefeitura. Esse terreno era do marido de uma secretária da prefeitura.
com um valor muito superior, né? Então, imagina no que deu. Sim, virou um processo de E que improbidade bom que deu administrativa. problema, né? Aí na sua região dá problema. Infelizmente, tem lugares no Brasil que esse tipo de coisa ainda acontece e passa sem ninguém falar nada. Exatamente. E é Tanto é por que isso quando que aí na sua vier, cidade tem mais qualidade de vida do que na maior parte dos lugares do Brasil. Que aí funcionam as instituições, as funciona um regras, pouco, né? melhor do que a Não é média. 100%, né? Mas funciona um pouco. A questão era justamente isso, o questionamento, então, do presidente que sucedeu aquele que iniciou o procedimento de aquisição desse terreno para a Câmara de Vereadores, que já tem uma irregularidade ali, né? O terreno pertence ao município, não à Câmara. Qual era o interesse público nisso? Já que tinha um outro terreno, já tinha um local que a prefeitura, né, que o município disponibilizava sem precisar fazer aquisição, nem mesmo, não precisava nem pagar aluguel, né? Mas a Câmara em si queria aquele terreno. E depois foi visto que sim, tinha um problema, né? Justamente nessa parte, que era fazer uma aquisição por preço superior ao do mercado. A gente pode ver que entra bem certinho nessa questão do inciso 5. Na questão do inciso 6, doutor, realizar operação financeira sem observância das normas legais. Seria aqueles projetos de lei que entram na Câmara pedindo para realizar um financiamento? Não sei se o doutor já viu esses, mas vira e mexe, já recebi projeto de lei nesse sentido. O município quer fazer um financiamento junto à Caixa Econômica. Olha, bem observado. Antes de falar do 6, só queria completar. Esse quinto, pessoal, é muito importante vocês se atentarem, principalmente com as locações. O exemplo que a doutora Priscila deu é o que acontece no Brasil inteiro. Normalmente a prefeitura aluga, não porque ela precisa, e sim porque ela tem alguém especial que é o dono. Muitas vezes, por exemplo, a prefeitura vai alugar um carro, um veículo, né? Um ônibus, uma casa, por um valor muito acima do preço de mercado, e a corrupção costuma acontecer aí, porque o dono daquele bem devolve um dinheiro para quem ajudou a facilitar aquele contrato. E olha que interessante a palavra que está aqui, olha, permitir ou facilitar. Então, normalmente esses contratos super faturados aí, tem muita gente recebendo. Tem até um pessoal que usa uma gíria que eles falam que é como se fosse uma cordinha de caranguejo. Um monte de gente, uma amarrada na outra ali, ó. O dinheiro não fica para o dono normalmente, isso aí não fica só para o dono, né? Agora, o inciso sexto, é o que a doutora Priscila já mencionou aqui, doutora. Eu estava pensando até em situações até que fogem um pouco da realidade do município. Te agradeço por ter dado esse exemplo, porque quando o município pretende contratar uma operação de crédito, que é o nome técnico daquilo que a gente chama de empréstimo, quando a prefeitura, por exemplo, quer fazer uma pavimentação de um trecho de rua e não tem recursos, ela pode pegar o dinheiro emprestado. Mas para ela pegar esse dinheiro emprestado, é necessário primeiro que haja autorização da Câmara Municipal, depois que haja uma análise pela Secretaria do Tesouro Nacional. E aí vai ser contratado essa operação de crédito vai ser contratada junto com uma entidade financeira oficial, com as taxas e parâmetros já validados pela secretaria. Um prefeito não pode ir atravessar a rua e ir no banco pegar um dinheiro emprestado sem contar para a Câmara. Então, se tiver ocorrido qualquer problema dentro da regularidade do ato, primeiro que ele é nulo, mas ainda assim o prefeito vai responder por improbidade. Nós podemos imaginar aí, para você ter ideia, doutora Priscila, tem cidade que tem ações da Petrobras, a senhora acredita? Alguns municípios, lá nos anos 60, 70, adquiriram ações e ficaram com isso aí parados. E o inciso sétimo, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Quero chamar a atenção para vocês o seguinte: renúncia de receita. É crime? Não, não é crime. Mas para que ela possa ser realizada,
é necessário observar o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 do ano 2000, artigo 14. Só para dar uma ideia para vocês, para poder ter a renúncia de receita, e é importante dizer o seguinte, não importa o que está acontecendo ali, o nome que a prefeitura está dando. Se isso for implicar abrir mão de dinheiro que pertenceria ao município, você vai estar diante de uma situação de renúncia de receita. E para isso tem que estar previsto na LDO, tem que estar previsto também na lei orçamentária, precisa também ter o impacto do ano em que vai entrar em vigor e dos próximos 2 anos, e, além disso, precisa haver ou uma medida de compensação, que primeiro tem que ser colocada em prática para depois ser realizada a renúncia de receita, ou uma demonstração de que aquele recurso não vai fazer falta. Isso é muito importante vocês analisarem. Doutora Priscila, vamos encerrar esse bloco agora e continuar daqui a pouquinho? Então, vocês que estão conosco, não percam, daremos sequência em instantes. Só um instante, por gentileza, nós já retornaremos.